A nossa live é com o Ney Paranaguá, né? Ney Paranaguá, que é um protagonista e tem sido importantíssimo aí dentro desse cenário de inovação e de tecnologia num momento tão delicado, não só do Piauí, mas também do Brasil. Enquanto o Ney não entra, deixa eu falar para vocês. Queria agradecer ao Senac por essa collab, né? O Senac que começou a ofertar a partir de hoje, em nível nacional, cursos gratuitos à distância, né? Não são todos os cursos da EAD, mas são cursos super importantes, então aproveitar para dizer para você entrar lá e você também poder participar e poder se qualificar, e que a partir de hoje no Piauí já foi montada uma equipe para começar a oferecer de modo online aos alunos dos cursos presenciais um modelo remoto, né, dos cursos que estavam em curso, né, dos cursos que estavam em andamento. E aí é importante dizer isso e também dizer que o Senac, em todo o Brasil, apresentou ao governo federal um relevante pacote, plano de medidas de R$1 bilhão, que envolve não só toda a capilaridade, que é gigante do Senac em todo o Brasil, só aqui no Piauí são 11 unidades, mas também treinamento de profissionais na área de saúde, qualificação desse segmento de saúde, muita coisa envolvida nesse plano. Você pode acessar as redes do Senac Nacional ou do Senac Piauí, poder acompanhar tudo isso de perto, essas novidades que a gente está falando aqui, tá bom? Deixa eu ver se o Ney Paranaguá entrou aqui, para eu aceitar que ele já comece a participar conosco. Estou esperando o Ney entrar. Eu estava falando aqui com os nossos internautas de agradecer a você, Ney, por a tua disponibilidade. Eu sei que tua rotina tem sido uma loucura, e muito obrigada por estar atendendo o projeto Futuros Visíveis, no sentido da gente entender, a tua colaboração ela é tão valiosa que eu tenho certeza que ela vai ser importante não só do ponto de vista do entendimento da importância da inovação e da tecnologia desse momento, mas desse momento que o mundo está vivendo. E aí a gente sabe que a tecnologia ela pode ajudar a combater a pandemia através da inteligência artificial, da ciência de dados, do blockchain. A gente deve falar muito certamente a partir disso tudo, né? A gente teve, por exemplo, é bom dizer, já que a gente está falando com o Ney, que é um cara de tech e inovação, que teve uma startup, a Blue Dot, que ela, através da inteligência artificial, ela começou a perceber uma pneumonia diferente, onde começou essa contaminação toda, essa transmissão toda em Wuhan, na China, antes mesmo da Organização Mundial da Saúde perceber, né, que ela estava por vir. Isso mostra realmente a importância disso. Tem várias startups, empresas ligadas à inovação, um ecossistema gigante que tem pessoas e protagonistas como o Ney Paranaguá, que é professor do IFP e que também está à frente da MEIDA, que é super importante nesse momento e relevante, que tem apresentado soluções bacanas aí. E aí, assim, eu acho que dentro dessa frente de tech e inovação, tem a questão da conscientização e da informação, do diagnóstico, prevenção, tratamento, assistência e trabalho remoto. Eu acho que vocês, nesse momento, Ney, me corrija se eu estiver enganada, trabalham dentro dessas frentes aí. Só que eu estou falando com um cara que está praticamente em todas essas frentes desse momento. É difícil dizer onde exatamente você está atuando. Então, eu queria que você me falasse um pouco da tua rotina aí, dentro dessa loucura toda, e já a gente começar na imersão com o tema da nossa live, que é aprendizados e oportunidades em tecnologia no mundo em Covid-19. Bem-vindo. Bom, obrigado, Maia. Obrigado pelo convite. Eu sempre estou disposto a compartilhar algumas convicções e algumas reflexões e algumas ações também que a gente está adotando na nossa vida, no nosso dia a dia, e especialmente, né, em um momento tão intenso para a humanidade e para toda a sociedade, para a nossa própria comunidade, um momento realmente de intensidade. Parece, assim, se você não mantiver o equilíbrio e a fé é muito importante, a gente parece até que está num momento cataclísmico, né? Mas não é bem assim. Às vezes é exagero, e o que nós temos que fazer nesse momento é
exercitar os predicados que nos trouxeram como espécie até aqui. Eu costumo dizer que a melhor tecnologia, eu sou um cara que vem de tecnologia, a melhor tecnologia que já inventamos foi a humanidade. Não tem tecnologia mais interessante do que essa. Então, a rotina está pesada mesmo. Semana passada para cá, dentro do nosso estado do Piauí, nós intensificamos esse arranjo da sociedade civil, e aí, especialmente com a Rede Pensa Piauí, que é liderada pelo meu amigo Carlos Brandão, e que nós estamos envolvidos tentando dar um suporte à sociedade, sem nenhuma cor, mas à sociedade, ao nosso irmão que está aqui, à comunidade, dado que as evidências que temos aqui desse efeito devastador do corona que veio do leste, né, veio lá da Ásia, do Pacífico, e varreu a Europa, e agora parece estar se concentrando na América do Norte. O pessoal está falando, só te interromper, desculpa, que o teu som está baixo, para você aumentar um pouquinho. Sempre reclamo que eu falo baixo, vou falar alto agora. Professor, fale alto, professor. Vou falar mais alto. Estão me ouvindo melhor agora? Como é que está aí, Rodrigo? Você que fez esse registro importante para a gente. Melhorou, Rodrigo? Rodrigo é meu amigo, o Valores, meu amigo querido. Sou muito verdade. Ele está rindo aqui da gente fazendo referência. Melhorou, Rodrigo, para a gente seguir aqui? Rodrigo, veja Acho aí, que tá sim, bom né? agora? Melhorou? Sim, Okay. Ele disse que agora está bom. Certo. Então, essa rotina realmente está muito intensa, porque a gente, junto com a rede, está coordenando, ajudando a coordenar, contribuindo para organizar rapidamente alguns arranjos de produção, especialmente para cumprir duas coisas que a gente conversa lá com o Florentino, dito por ele, e nós também temos a mesma convicção que temos que atacar com muita força agora, junto com o isolamento social, que é a EPI, máscara, avental, para aquela turma, para todos, mas especialmente que está na linha de frente, e também o álcool. A gente está muito concentrado nisso, tem assim um time maravilhoso reunido, junto, congregado, e acho que a gente começou a fazer as coisas acontecerem. Mas você está envolvido com uma plataforma, deixa eu dividir com vocês que eu tomei a iniciativa de reunir algumas mentes brilhantes e criei dentro do Futuros Visíveis um grupo e tomei a liberdade de convidar o Ney. E lá ele sugeriu que fosse montado uma plataforma que conectasse as demandas dos hospitais a distribuidores de insumos. Isso está em curso, já começa a valer. Ele está envolvido com inteligência artificial, que ele não pode dar muitos detalhes, porque ainda está sendo modelado, e se você puder, por favor, fique à vontade. Ele está envolvido com respirador mecânico, estão fazendo em 3D, é isso? Como que está isso? Você está em várias frentes, Ney, você está em várias frentes. De fato, assim, tem essa coisa da rede, assim, que eu acho importantíssimo. Depois tem, dentro da rede, como você falou, aí o Marquinho Liares, que está organizando essa plataforma de software, de maneira que esse esforço que nós estamos fazendo em produzir, o que eu já falei, álcool e EPIs, eles sejam organizadamente distribuídos dentro de um fluxo de demanda e oferta, e essa plataforma de software foi pedida pelo Tiago Nunes, que já fez o setup, que ele está no ponto. Já começamos a produzir hoje, tivemos as primeiras máscaras, as primeiras aventais, e amanhã temos álcool já, e vamos seguir. Bom, como você falou, e também nós estamos desenvolvendo, e aí com a liderança do Pedrão Alcântara, um cara genial. Professor Pedro. Professor Pedro. Uma IA, o time dele lá, está vendo uma IA que vai buscar reconhecer o padrão radiográfico do pulmão com corona. O time dele desenhou uma plataforma, deve estar levando para o ar rapidamente, nessas 48 horas, uma plataforma que vai receber as imagens de maneira que a gente consiga, no menor tempo possível, fazer o treinamento de uma inteligência capaz de fazer um reconhecimento. Se nós tivermos êxito, né, o exame de raio-x tem uma boa sensibilidade e o exame de tomografia tem uma grande especificidade. Se nós tivermos êxito, a gente pode ajudar nessa questão do teste, que está com uma certa dificuldade, e além disso o teste envolve você fazer a coleta do swab, né, na boca, e além disso tem que fazer transporte, tem logística de transporte. O raio-x pode catalisar esse processo, a IA
pode ajudar nisso. O Pedro está nessa frente com a equipe dele, estão trabalhando muito, muito mesmo. Espero que a gente tenha alguma coisa em breve. O Gildário, que é meu amigo particular também, brilhante Gildário, que fundou a Tron, é um cara que está fora da curva. Ele está no lance da máscara, que ele já chegou num determinado ponto, eu não sei como é que ele vai evoluir, acho que o JLE está ajudando ele, e eu estou aqui tentando ajudá-lo também em relação ao respirador que ele está desenvolvendo lá, usando aquele compressor normal, que é uma coisa que, se ele tiver êxito, vai nos ajudar muito, e é uma coisa que realmente que eu estou muito interessado. Ontem nós ficamos falando até à 1 da manhã, 13 horas. Você disse que foi dormir 2 horas, né? Foi, o Gildário pedindo algumas coisas para a gente tentar, até tentei arrumar alguma coisa, e até vou passar aqui um pedido. Nós estamos precisando de um respirador quebrado, para o Gildário fazer teste lá. Então, se alguém tiver, pessoal, souber, então, por favor, fala com a Maia. E a Maia... Eu tenho vários médicos dentro dos grupos e eu vou conversar também. Vocês também podem entrar em contato comigo. Vocês querem um respirador que esteja quebrado, danificado, para servir como... Testes. Eu acho que deve ter bastante, viu? A julgar pela situação do nosso sistema de saúde no Brasil inteiro, aqui não é diferente, eu acho que deve ter algum aí, a gente vai ajudar nesse sentido. E eu queria te agradecer que você topou entrar no grupo que eu criei para conectar coisas. Uma ideia sem pessoas realizando não é nada. Muito obrigada, aproveito para agradecer a força que você deu de me ajudar a conectar pessoas e ideias e acima de tudo, ações. Quanto eu admiro o seu trabalho, eu lhe disse isso pessoalmente, então eu acho que a gente tem mais aqui a ajudar. Ajudar não dói, compartilhar também não dói. Acreditar no outro também não dói, não. É? Então é só isso que a gente precisa fazer. Tá certo? Obrigada. Ney, o tema da nossa live, por tudo que a gente vem conversando e vendo, é aprendizados e oportunidades em tecnologia com o mundo em Covid-19. Quais são esses aprendizados, na sua opinião, do que você viveu até agora, do muito que ainda está por vir? Bom, eu vou tentar passar para vocês muito rapidamente o que eu tenho notado. Veja, hoje em dia nós temos um enorme receio, por exemplo, de tocarmos em coisas que são tocadas coletivamente. Uma maquininha de cartão, elevador. Né? Selecionar o andar, o cardápio, maçaneta de porta, tudo isso. E eu fiquei pensando que nós poderíamos eliminar qualquer tipo de contato como esse, se nós tivéssemos, por exemplo, uma comunicação via qualquer desses protocolos de comunicação sem fio que nós temos, do nosso telefone com o dispositivo. Então, para pagar já tem isso, né? Se você lá encontra na área de internet das coisas, você fala. Exatamente, internet das coisas. Eu acho que um gap que ficou claro agora é que a gente não precisa tocar mais nada, não dessas coisas. A gente pode comandar tudo através do seu dispositivo móvel, seu telefone celular, de maneira que imagina quantas, nesse caso do corona, a gente quando vê uma pandemia como essa, a gente vê como, de fato, esses micro-organismos, eles têm a chance de se proliferarem de contato em contato. E quantos contatos desses nós fazemos? E essa é a minha reflexão. Eliminar toda a necessidade de contato do indivíduo com coisas que sejam coletivas. Uma maçaneta, um interruptor, uma coisa do elevador, a maquininha do cartão já está andando, tudo. Então, tudo na melhor hipótese. De maneira que o cara comanda tudo do telefone dele e aí evita o toque. Deixa o toque só entre pessoas, que esse aí é o toque mais sofisticado, é aquele que faz a gente ter empatia. Bom, essa é uma coisa. A outra coisa é a telemedicina, que está também associada à ideia de tele. Né? Você tem essa primeira coisa que eu falei, é estabelecer uma comunicação à distância. Né? E essa segunda coisa, a telemedicina, é muito mais óbvia, e agora foi liberada ontem, pelo menos transitoriamente, liberada pelo Ministério da Saúde, a teleconsulta direta, que é o ato que envolve uma consulta entre o médico e o seu beneficiário, o seu paciente, diretamente. Eu acredito, Maia. E que só foi validada no Brasil o ano passado e oficialmente durante essa crise. Demorou. A telemedicina é uma das... que não é mais tendência, o mundo inteiro já está fazendo para alcançar pessoas em lugares remotos.
né? E ela está dentro do que nem é mais tendência. O mundo inteiro já está fazendo isso. Quem pode está fazendo. No Brasil, estava suspenso, carecendo de uma reverificação por parte do Conselho, que estava tentando da melhor forma, tenho certeza absoluta, mas a questão do corona deu uma catalisada nesse processo e você vê como a verdade se estabelece. Ora, se ele parece, a teleconsulta parece ser uma solução, uma boa saída, uma boa ferramenta para aplicarmos num momento como esse, por que não seria uma boa ferramenta para aplicar em qualquer momento? Essa é um bom raciocínio. Então, veja o fato do que... É um aprendizado. É um aprendizado. Olha aqui, nós aprendemos agora nessa dor, não é? Então, eu acho Agora, Ney, você falando aí, você pode até concluir falando da telemedicina e depois já queria fazer uma provocação. Você não acha que a tecnologia que está posta aí hoje e a inovação, ela demorou em nível global a se articular, a começar a apresentar soluções? Para esse problema específico? Não, para o cenário complexo de coronavírus? Rapaz, eu acho que a gente respondeu muito rápido, viu? Se você verificar os eventos anteriores, você imaginar que um vírus como esse, que consegue se alastrar nessa velocidade, e nós já temos vacinas desenhadas que estão bem dirigidas para fazer a imunização do vírus. Nós temos medicamentos até antigos, os medicamentos existiam, mas a aplicação desses medicamentos ao contexto do coronavírus ensejou uma pesquisa que foi rápida e chegou a um resultado rápido. O desenho desse pandêmico no mundo, a sua geolocalização, o seu georreferenciamento, foi facilmente compreendido. As medidas de isolamento social, que foram percebidas como as medidas mais eficientes, foram também rapidamente identificadas. Então, a minha hipótese é que o mundo reagiu rápido. Agora, se nós não tivéssemos esses instrumentos que nós temos hoje, a ciência, a tecnologia... Sim, não é? seria bem... Seria terrível. Se nós tivéssemos o contato... Seria o fim. Seria o fim. Agora, o que eu vejo dentro do aprendizado é que, por exemplo, quando você vê grandes potências, como Estados Unidos, China, em nível de tecnologia, brigando ali pela paternidade de ferramentas, de 5G, de não sei o quê, e de repente você vê esses países sucumbirem a um vírus. Eu não estou aqui menosprezando a capacidade do vírus. Vírus é vírus. Aliás, está rodando um TED desde a semana passada do Bill Gates dizendo que o mundo seria varrido por uma peste que seria um vírus, né? Tem um TED dele falando sobre isso. Exatamente. Então, assim, a gente vê esses lugares sucumbindo. Eu tive a sensação, e algumas pessoas com quem eu conversei, de que parece que não havia uma mobilização em torno desse segmento de saúde que é incrível. Afinal de contas, a gente está falando de uma tendência para esse século que se apresentou nas décadas passadas, que é a medicina preditiva. E a medicina preditiva ela é toda baseada em dados, né? É toda baseada em dados. Eu digo assim, porque a sensação que eu tinha é que não que o mundo estava pronto para tudo, porque isso não estava previsto. Mas, se falando de outros lugares, como os Estados Unidos, China e etc., de primeiro mundo, essa resposta, eu senti todo mundo meio perdido em relação a isso. Mas, enfim, é uma sensação minha, você é um operador dessa área, um protagonista, por isso que eu estou te perguntando, porque eu gostaria de um retorno sobre isso. Olha, em relação à previsibilidade de quando vai haver uma mutação viral e que características aquela mutação trará ao novo vírus, eu acho que isso é imprevisível. Sim, isso aí sim. É um número intratável. No entanto, o que nós temos que, a meu ver, é claro que eu estou falando de um fato específico, uma mutação viral. Eu tenho um vírus novo. O que nós temos que nos estruturar uma vez identificada a presença de um novo vírus, rapidamente dá-lo, rapidamente compreendê-lo, rapidamente combatê-lo, rapidamente reagir. Eu acho que a China fez isso. Embora hajam controvérsias sobre quando apareceu, se apareceu, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, quando a coisa eclodiu, que foi a partir de janeiro, que foi um negócio bem mais visível, rapidamente eles reagiram. Os Estados Unidos têm todos os recursos, a maior parte da pesquisa no mundo é feita nos Estados Unidos.
A China que está numa corrida agora para se rivalizar com os Estados Unidos. Mas se você pegar das 10 melhores universidades do mundo, 8 estão lá, 7 estão lá. Eles fazem a melhor pesquisa. Então, o que acontece? Talvez a eclosão, especialmente em Nova York, que está vendo, e até onde a tua menina mora, né, em Nova York. Minha filha, é a maior... O que sossega o meu coração é que, na verdade, os dados, minha filha mora em Nova York, os dados de lá, eu acho que seria isso que você ia falar, porque lá tem a maior testagem dos Estados Unidos, né? A maior testagem está sendo lá, tanto que eles têm a maior concentração. Ontem estava em torno de 3 a 6% dos casos no mundo, porque está sendo muito testado. Os nossos números são muito subnotificados, eu acho que talvez isso seja um aprendizado para o Brasil e para outros países, que a gente é muito subnotificado, não existe uma correlação dos dados dos pacientes. Isso é um problema dentro do segmento de saúde hoje. E nós somos subnotificados. Veja, os dados que se mostram no Brasil e em outros países também, em igual situação, são dados de uma semana atrás, porque é o tempo que o teste demora para apresentar o resultado. E a gente está vivendo com estratégias com base no passado, quando na verdade tem muito mais casos, porque não houve a testagem, porque os dados apresentados são baseados há uma semana atrás. Essa observação é perfeita, é pertinente. A questão da pesquisa e a capacidade de reagir, que falávamos aqui no tópico anterior, isso ficou muito claro. Eu acho que reagiu muito bem. Os Estados Unidos está tendo esse problema lá, Nova York está com metade dos casos, mas é mais por decisões políticas, são coisas que no nível estratégico, o sujeito decide que é melhor isolar, o outro acha que não é tanto, porque tem um trade-off que é o trade-off econômico e tal, e fica nessa coisa, e o vírus relaxa. E lá eles realmente têm essa coisa da testagem. Mas estão reagindo, vão ao que o mundo acredita. Estão reagindo. O foco foi transferido da Europa para lá, agora. Muito bem, mas tem dinheiro, ele emite dólar, todo mundo quer se proteger no dólar. Eu acho que ele vai ter problema para financiar a mitigação dessa pandemia e também dos efeitos econômicos que vão vir. E um ano importante político, né, na verdade. E você chegou num ponto, por exemplo, o que pode atrapalhar o Brasil? O que pode atrapalhar o Brasil, por exemplo, você que já está aí há muito tempo atuando nessa área de inovação e tecnologia, muito bem, nos representando. Você é inspirador realmente nessa área, a julgar por tudo que você já fez e continua fazendo. Mas, assim, quais são os entraves que o Brasil pode apresentar nesse momento? Eu te pergunto isso porque no grupo do qual nós dois fazemos parte, o grupo que eu criei, o Alexandre Tolstenko, por exemplo, que é um piauiense que atua hoje em São Paulo, ele está à frente de uma rede de financiamento digital que diz que o maior entrave pode ser a legislação, que interpreta a doação como lavagem de dinheiro. Além disso, quais são os maiores entraves burocráticos? Porque, assim, declarar um estado de emergência pode facilitar muita coisa para vocês que estão correndo para salvar vidas através de inovação e tecnologia. Eu queria a sua opinião sobre isso. Bom, primeiro, eu vou só fazer uma linha com o tópico anterior, quando você fala por que os Estados Unidos é bem notificado, a China também é bem notificada, né? São dois países que exemplificam muito bem, países que são muito organizados em relação aos seus sistemas de informação, às suas informações. Os seus sistemas têm simetria, eles estão conectados. Então, com isso, você consegue rapidamente, veja como a informação é valiosa, você consegue quase que em tempo real verificar o status da situação do problema, neste caso a pandemia, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Rapidamente sabe o que fazer. E no Brasil, nós sofremos ainda com a enorme assimetria dos sistemas de informação. Lé aqui não fala com Cré. E se Lé não fala com Cré, você não vai entender qual é o contexto. E você fica vendido na história. E o que nos resta fazer? Como modelar uma estratégia sem dados? Não tem como fazer. Aí o que é que nós fazemos, Maia? É o que a gente chama do melhor esforço. Você se agarra com a sua vontade, com a sua garra, com o seu espírito de comunidade, se agarra com os outros e vai lá, faz do jeito que dá. É isso que nós estamos fazendo. Nós não temos essas informações no Brasil, de uma maneira geral. É uma pena, a gente não valoriza isso. É algo que poderia... que faz o mundo... Nós estamos na economia do conhecimento, estamos na era da informação. Como que isso não pode ser importante? Aí nós estamos vendo os resultados. Não é? Então, essa assimetria, essa falta de dados, essa falta de qualidade dos dados, essa falta de importância que nós damos ao sistema de informação, é algo tremendamente anticivilizatório, na minha opinião. E é super importante, né, para
as tecnologias assistidas, as tecnologias que podem atuar nesse momento dentro da medicina preditiva e do segmento de saúde, se falando de modo preditivo mesmo. Sem os dados, vocês são heróis aqui. Porque assim, olha o gap, olha o tempo, olha o atraso que se tem, e vocês são rápidos, vocês são muito rápidos, vocês poderiam ser mais ainda, né, se tivessem os dados. Hoje, a grande tecnologia de propósito geral que vai transformar a sociedade como um todo, assim como fez a máquina a vapor no século XVIII, como fez a eletricidade no século XIX, e como fez a tecnologia da informação e comunicação no final do século XX, que culminou com a internet, isso aqui mudou a sociedade. Nós somos uma outra sociedade. Existe uma outra tecnologia chamada inteligência artificial. A inteligência artificial é o que se chama de tecnologia de propósito geral. Ela vai mudar a sociedade de A à última letra, A a Z. Assim, vai mudar tudo, todos os setores da economia, inclusive determinando uma mudança comportamental importante para a nossa espécie. Então, qual é o combustível? Qual é o combustível de inteligência artificial? Qual é o petróleo do século XXI? Dado. Tem que ter dado. Tem que ter dado. Se você olha, o Maia, inteligência artificial usa algoritmos que são clássicos, conhecidos. Todo mundo conhece os algoritmos. Parece tudo no curso de ciência da computação. Qual é a diferença que há? É o sujeito ser artífice, conseguir modelar a aplicação daquele algoritmo de um conjunto de dados. Então, no fundo, você vai ver que aquilo é um trabalho de artífice mesmo, sobre dados. E isso o que é? Então, precisamos de dados, e dados qualificados. Nesse quesito, a China está lá na frente, ele coleta dados do indivíduo, e tudo que ele faz é coletado. Tudo que ele faz. Lá eles têm o WeChat, que é uma espécie de WhatsApp turbinado, eles fazem tudo no WeChat. Eles transferem dinheiro de uma pessoa para outra, eles fazem consulta médica, as empresas têm mini páginas que são aplicadas lá no WeChat, e o sistema de pagamento na China, eles vai passar o cartão de crédito, né? Tudo agora chama mobile payment, é pago com o telefone celular. E lá você tem o Alipay, que é do Alibaba, é um aplicativo de pagamento, deve ter lá uns 900 milhões de usuários, e o WeChat, que é da Tencent, que é outra grande empresa lá, deve ter mais de uns 600, 700, 800 milhões. Então lá na China, o sujeito que vive em situação de rua usa o QR Code aqui, ó, um do WeChat e outro do Alipay, e o cara para doar, vai lá. Então, é isso. É outra realidade. É outra realidade. Por isso que eu abri dizendo que inteligência artificial, ciência de dados e blockchain são, assim, importantíssimos, super relevantes dentro desses cenários complexos, onde só a tecnologia, além da ciência e da pesquisa, que foi muito deixado de lado nos últimos tempos por conta de líderes, né, políticos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, no próprios Estados Unidos, mas o aporte para a pesquisa lá não depende tanto da opinião de um líder, né? Então, assim, as pesquisas continuam, mas, assim, são frentes super importantes. E o blockchain é porque ele oferece transparência e segurança, que não ia permitir que, por exemplo, uma legislação brasileira confundisse doação com lavagem de dinheiro num processo de doação virtual, né? O blockchain, eu acho que é a próxima grande tecnologia que vai ganhar spreading, né, a disseminação no mundo. Parece que ela era uma tecnologia em busca de um problema a ser resolvido. Começou com o lance do Bitcoin, aquele artigo famoso lá. Mas que é a estrela do blockchain, né? Foi a origem, né? Começou dali, um artigo de alguém que a gente não sabe nem quem é o sujeito. Ele deve ter usado um pseudônimo lá. Mas é o artigo seminal que iniciou essa coisa toda dessa tecnologia. Se apoia as criptomoedas. Então, qual é a grande característica do blockchain? É a seguinte, nos países, como o nosso país, por exemplo, para que um documento seja crível, acreditável, tenha fé, você precisa ir num cartório, o sujeito é completamente ultrapassado. Isso não dá credibilidade a nada. Mas está instituído no nosso Estado, no nosso país, né, que o cara tem que ir lá e tal. Então, você tem uma centralidade do processo que eles chamam de ledgering, que é a escrituração das coisas. Com blockchain, não existe mais autoridade central para certificar nada. O próprio processo se certifica de maneira distribuída. Então, você acaba aquela figura da autoridade central. Você imagina quanto isso é perigoso para algumas estruturas existentes hoje, acabar essa autoridade central e deixar
um sistema que ele se confirma organicamente e com a margem de erro zero de margem de erro. Certo? Isso é uma coisa revolucionária. As moedas estão provando isso. Algumas pessoas que acham que nem Banco Central mais irá existir, e outras coisas mais. Não é? Eu acho que o blockchain vai ter uma presença muito mais forte na sociedade. Sem dúvida. Vai mudar tudo, né, Ney? Hoje a gente estava falando rapidamente durante o dia, a gente estava falando, gente, vai mudar tudo. Tudo. Vai. Nada vai ficar mais no lugar. Claro que é um cenário muito complexo, muito delicado. Mas se você olha como o tema da nossa live, como aprendizado e oportunidade de mudança, vai mudar tudo. Eu não vejo nada no mesmo lugar depois disso. Essa coisa que nós estamos passando, né, ela parece que ela deixa muito mais visível os gaps que deveriam ter sido preenchidos, que a inovação se dá nisso, é você preencher gaps dentro das coisas da sociedade. Então, coisas que a gente olhava para o gap lá, não, a gente está vivendo confortavelmente, isso vai ficar assim. Quando acontece uma situação como essa, parece que a coisa vem para o nosso rosto. Você não consegue mais fugir e olhar para o lado. E aí você precisa resolver. E é claro... Sai da zona de conforto, né? Totalmente. E é a hora da oportunidade. É a hora que a inovação toma frente. Sim, e eu concordo com você, Maia. Em poucos meses, quando nós tivermos deixado essa página para trás e estivermos tratando das consequências, eu tenho certeza. A nossa área, por exemplo, que atuamos tecnologia aplicada à saúde, eu acho que será completamente diferente. Completamente diferente. Nós teremos essa proeminência da telemedicina, que talvez seja algo que, em acontecendo, ela vai se espraiar por todos os ramos da relação, não apenas assistencial, mas a manutenção da qualidade de vida do indivíduo. Isso vai passar a fazer parte da nossa cultura. Uma transformação cultural é muito mais poderosa do que qualquer outro tipo de transformação. Se isso se impuser, novo mundo. O Bruno, ele está dizendo o seguinte, está dizendo excelente conversa, aliás, as pessoas gostando muito. Só com o Ney mesmo, para competir no mundo da proliferação das lives. Ele está perguntando como vocês estão utilizando a tecnologia na Meida Health para auxiliar no tratamento dos pacientes da Apvida, por exemplo. Bom, a gente tem vários projetos em andamento. Aí eu sugiro, Maia, vou fazer uma sugestão para você aqui, uma hora chamar o Pedrão. O Pedrão é o nosso líder da pesquisa, além de ser um cara espetacular. Sim, claro. Né? Com o maior prazer. Eu posso dizer o que é que nós já fizemos, que já foi até publicizado. Nós temos um IA que está em produção, Bruno, ele faz a regulação médica. O que é regulação médica? Quando há um pedido, uma demanda para um atendimento, há determinados atributos administrativos que você verifica se a pessoa é a pessoa mesmo, se ela está em dia, essas coisas administrativas. Mas existe algo muito mais difícil de fazer, que é o julgamento médico. O médico determinar, diante do caso que lhe é apresentado, do contexto, do conhecimento que ele tem médico, dizer, não, isso aqui parece que deve ser atendido, isso aqui parece que é um exagero, ou então isso parece que talvez tenha que ser atendido desta forma. Então isso é difícil para você fazer. E nós fizemos uma IA, e o time do Pedrão, uma IA que faz regulação. Na verdade, já faz regulação há 3 anos. 3 anos. E ela foi ajustada para o Apvida e lá ela deu um resultado espetacular. Você consegue responder mais de 40% da demanda automaticamente pela inteligência artificial. Um outro trabalho que eu tenho muito orgulho que os meninos fizeram, difícil para fazer, que inclusive serviu de aprendizado para esse curso que está sendo feito agora, que a gente está tentando fazer esse curso de entender como é que é o raio-x do pulmão do corona, da pessoa com corona, mas a equipe do Pedro, eles fizeram, na verdade, foi um ecossistema de IA que consegue olhar um raio-x do pulmão e dizer se ele é patológico, ou seja, ali tem uma doença ou não. Eles conseguiram um resultado bem expressivo e eles não respondem muita coisa automática, vai ter 15% da taxa de automatismo, porque nesse caso é muito sensível, a resposta tem que ser próxima a 0. Então, com um resultado espetacular, essa é uma pesquisa que estão continuando lá, raio-x, que há para verificar a imagem do corpo. E isso é muito promissor. E fora outras coisas muito interessantes que estão sendo feitas. Essas duas... Com certeza. A gente tem que fazer
A gente tem que falar várias vezes sobre isso, mas sempre que vocês podem tornar público, quando se concretiza, vocês fazem essa entrega dentro dos canais de comunicação de vocês, que, aliás, a comunicação é muito eficiente. O Rodrigo, o Baluz, ele fez uma pergunta super interessante, mas antes da pergunta dele, aliás, estava no meu mapa essa pergunta, não da forma como você fez aqui, muito melhor que a minha. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando se a gente já conhece um computador da IBM. Deixa eu encontrar aqui. Eu perdi aqui o cara que estava falando do computador da IBM. Espera aí, gente. Você deve estar falando do Watson. Na verdade, não é um computador, é uma tecnologia. Ele, supercomputador Summit da IBM, que contribui para acelerar testes de substâncias que possam neutralizar o coronavírus. Ah, legal. Ele deve. O supercomputador. Ele falou supercomputador Summit, eu botei aí na tela agora, da IBM, que contribui para acelerar testes de substâncias que possam neutralizar o coronavírus. A supercomputação é uma arquitetura de computadores que consegue processar grandes volumes de informação em um tempo execuível, em tempo possível. E a IBM tem a experiência mais famosa no mundo de computação cognitiva é o Watson, da IBM, que envolve também uma série de algoritmos de inteligência e também uma grande capacidade de recuperação da informação para tratamento. Então, claro, agora você tem do outro lado, ainda a surgir, do ponto de vista comercial, os computadores baseados em computação quântica, que aí vão estabelecer aí um salto quântico na capacidade de computação disponível hoje no mundo. Com os computadores tradicionais você tem uma capacidade X, e com a computação quântica, eu nem sei expressar exatamente qual é a potência, mas é x elevado a uma potência. Vai mudar completamente as coisas. Olha, a Clarice, ela fez uma pergunta que está um pouco conectada à que o Rodrigo fez, mas eu vou fazer a do Rodrigo primeiro. Ele disse assim, se você acredita que a tecnologia também será importante para a reorganização econômica do Brasil após este lockdown. E aí eu queria fazer um parêntese, Ney, porque começaram a surgir hoje várias forças, inclusive em nível global, dizendo que talvez essa medida de contingência ela devesse ser de modo vertical para os mais vulneráveis, os idosos, baixa imunidade, o estilo de vida que ninguém fala, eu vejo pouco falar, só falo de baixa imunidade, doenças crônicas, mas ninguém está falando de quem faz uso de bebida alcoólica, de sedentarismo, que é obeso, tem várias coisas, é bom pesquisar estilo de vida, não vou perder tempo, depois eu converso com um médico aqui sobre isso. Mas assim, há uma tendência, começou a surgir hoje, muito pontualmente, mas eu imagino que até o final da semana, que diante de tantas cidades fechadas e de tantas pessoas em casa, que é super importante, em nenhum momento eu estou dizendo para você não ficar em casa, mas eu estou ouvindo aqui a opinião de um líder, dizer para fazer essa medida vertical e não horizontal com todo mundo por conta do impacto na economia. Então, assim, empresas, indústrias, as medidas que estão sendo lançadas pelo governo, meio atrapalhadas, né, com artigos sendo voltados atrás, mas mesmo assim ainda não é um cenário bastante catastrófico do ponto de vista da economia, da geração de emprego e de tudo. E a pergunta do Rodrigo é maravilhosa. A tecnologia que é hoje uma aliada desse cenário complexo de coronavírus, ela também será importante na reorganização econômica do Brasil, em especial após esse lockdown? Eita, Ney. Vamos lá, não, tranquilo. A primeira parte é o seguinte, assim, fazer esse tipo de isolamento vertical seria possível se nós tivéssemos uma coisa que nós acabamos de falar, chamada dados. Não vamos fazer isolamento vertical sem dados, eu não sei onde a pessoa está, eu não sei como é que a pessoa se comporta. Então, na falta desse dado, a gente faz isolamento horizontal. Por que faz isolamento horizontal? E os lockdowns? Você vê, por exemplo, a Alemanha, você imagina que a Alemanha é um país organizado, é bem menor, com menos população menor que o Brasil, menor área. E o maior nível de transparência na aplicação dos impostos. Um dos maiores do mundo. A Alemanha é aquela pérola da Europa continental, né, em termos de civilização. Então, lá eles fizeram lockdown, na Europa, na Alemanha. Fizeram lá, com o nível informacional que eles têm, com os melhores sistemas eficientes de informação do mundo, fizeram lockdown. Porque verificaram que o isolamento social é muito mais barato para a economia fazer um isolamento social. Por causa dos sistemas de saúde que estão sendo revistos no mundo inteiro porque estavam falidos, mesmo nos lugares que tem muito dinheiro, mas que é muito caro. O burst, né, essa rajada provocada pelo coronavírus,
Nenhum sistema de saúde aguenta. É um burst, é uma intensidade, um determinado pequeno intervalo de tempo que ninguém aguenta. E o nosso país, em que pese e precisamos também respeitar o sistema único de saúde. O sistema único de saúde é um esforço fantástico desse nosso país continental, diverso, distante, com posições muitas vezes distantes, inacessíveis e tal. Mas o SUS, cara, é um negócio fabuloso, é uma experiência importante do Brasil. Tem algumas falhas aqui e ali, nós sabemos que tem, especialmente naquela coisa assistencial. Mas nós precisamos também verificar, e tem sido fundamental a presença do SUS nesse combate que nós estamos celebrando. Porque mesmo com essa falta de dados, existe uma capilaridade, existe uma organização e a facilidade de conexão, né? Conexão, exatamente. Tem uma rede estruturada, milhares de grupos, de médicos e tal. Então, isso aí é que está salvando a gente também. Não é? Precisamos verificar isso. Agora, as mídias de isolamento social, Maia, que nós não temos informação... É a organização econômica do Brasil após o lockdown. Isso. Que o Rodrigo está perguntando. Não consegue, tudo bem, não consegue fazer vertical, faz horizontal, tem um trade-off econômico, mas é muito mais barato e vai causar muito menos mal à população, muito menos pessoas vão morrer se nós fizermos igual. O que interessa agora é isso. Para frente, a gente trata para frente. Tá? Agora, em relação à tecnologia, meu querido Rodrigo, a tecnologia salvou a humanidade. Né? Essa é a minha tese. Depois da Revolução Científica do século XVII, milagrosamente aconteceu a Revolução Industrial no século XVIII, XIX e tal. Tudo veio da tecnologia. Tudo veio da tecnologia. Você morava na Europa no século XIX, vivia 40 anos de idade. 100 anos depois, vivia 80 anos. Quem foi que fez isso? A tecnologia. É o antibiótico, é o avião, é o carro, é um monte de coisas. Nesse caso, hoje em dia, o Wi-Fi, né, o WhatsApp, até uma certa simplificação. Ele traz conexão e traz ansiedade. A tecnologia, assim mesmo. A tecnologia ela fez a vida da gente ser muito melhor, embora que nós tenhamos que pagar o preço de sermos dependentes dela. Certo? Essa é uma questão, uma observação bem conceitual. E vai ser mais ainda. Vai ser, quem acredita nessa coisa dessa ruptura na espécie que poderemos ter agora, né? Tem muita gente que acredita nisso. A tecnologia vai assumir mais fundamental papel ainda. Mas, Rodrigo, a tecnologia, e aí vamos falar da tecnologia da informação, que eu sei que é a sua pauta, você é doutorando em computação, professor. Eu acho que é doutor já, né? Eu acho que é doutor, Rodrigo, já. E um entusiasta, um lutador, um guerreiro aqui do nosso ecossistema local. Veja, um país como o nosso, em que as fraturas dos sistemas de informação ficaram tão visíveis agora quando precisavam reagir no curto prazo, agora essas lacunas, elas precisam ser preenchidas, e uma das grandes ferramentas que nós temos para isso são ferramentas ligadas à tecnologia, especialmente à tecnologia da informação e da comunicação, Rodrigo. Oportunidades aos montes devem aparecer e vão ser requeridas para nós ajustarmos o nosso país, sem dúvida nenhuma. A Claricinha, ela perguntou se você poderia falar sobre quais as profissões que você imagina que entrarão em extinção no segmento de saúde. Bom, eu vou dizer aquelas que eu acho que não entrarão em extinção. Tá? E Clarice, depois você vê um livro chamado AI Superpowers, do Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee, tá? Esse é um best-seller. Então, lá, em determinado instante, Clarice, ele apresenta 2 planos cartesianos, indicando profissões baseadas no conhecimento, e aí ele faz os quadrantes, mostrando quais são aquelas que... Radiologista é um médico qualificado e tal. É uma profissão altamente ameaçada. Extinção. Eu não faria de jeito nenhum radiologia. Ele também fala o Kai-Fu Lee. Agora, e também ele faz um outro plano cartesiano com os quadrantes relacionados àquelas profissões que exigem mais trabalhos manuais, contatos e tal. Está lá, dá uma olhadinha. Mas veja, você sabe o que aqui não vai ser substituído? Aquelas atividades que envolveu o contato entre pessoas. O ser humano não será substituído. Não será. O cuidado... Vai ser a habilidade mais valorizada nos próximos anos. Olha, psicólogo, psiquiatra, meu Deus do céu. As nossas habilidades essenciais, né? que nós nascemos com ela, com esses aplicativos, e a gente parou de desenvolver
Eu até ainda vou te perguntar, daqui a pouco, quando a gente já estiver encerrando, já está perto, qual é a habilidade que você acha que é mais necessária nesse momento de cenários complexos. Mas acabo de responder a Clarinha, que eu acho que ela está precisando ouvir. Então, Claricinha, é o seguinte... Claricinha, que for de empatia própria da nossa espécie, vinculado ao senso de humanidade, isso é insubstituível. E quando você considera cenários futuros em que a inteligência artificial vai substituir muita coisa, o que vai sobrar é essa relação, é esse cuidado entre as pessoas. As pessoas têm uma visão meio apocalíptica, né, em relação à inteligência artificial, mas isso não é uma coisa nova, não. Quando surgiu não é não. Você sabe, os Luddite, no século XVIII, o cara queria acabar com a máquina a vapor, que vai acabar com o emprego. A gente só vive em cima da mesma tecla o tempo todo. Então, eu acho diferente. Eu acho que a inteligência artificial veio para nos oferecer, nos entregar novamente o nosso senso de humanidade, a nossa sensibilidade com o outro. Então, essas profissões serão preservadas. Profissões de que as pessoas se transformaram em autômatos biológicos, mesmo aquelas envolvidas, e principalmente ao raciocínio, serão varridas do mapa. Aí, deixa eu só complementar, eu acabei de estudar 100 profissões, passei 2 anos aí estudando profissões do futuro das empresas, futuro dessas coisas todas, só para complementar. Claricinha, do que eu estudei, eu vou te dizer o que é a tendência. Revolução genômica, medicina de precisão, telemedicina, estou olhando aqui, medicina regenerativa, medicina preditiva. Então, assim, são áreas que você pode apostar e pesquisar quais são as habilidades essenciais. Depois você fala comigo que eu te mando algumas coisas, inclusive com a meta-aprendizagem, quais são as principais escolas no Brasil e no mundo que estão à frente em relação a isso, e as habilidades essenciais que estão aliadas, e as tecnologias aliadas que são incríveis dessa área de saúde. Vamos dar uma olhada aqui. Agora eu fiquei interessada aqui das tecnologias aliadas para poder falar com o Ney, porque tem muita coisa aqui de tecnologia aliada. Acho que eu não vou encontrar agora. Mas enquanto eu procuro, Ney, o que você acha que é a habilidade essencial para a gente encerrar, que a gente precisa ter como ser humano, ter como profissional para encarar tudo isso dentro da tua experiência? Você que é um cara extremamente humano, você que é um cara que tem um conhecimento diverso, múltiplas qualificações, muitos focos, e que tenta se manter ativo dentro disso e ser útil dentro disso. Acho que todos nós, inclusive, devemos fazer isso no sentido de saber o que a gente tem, que a gente pode dar nesse momento. Como que você pode colaborar? Qual é a tua capacidade? A minha é comunicar, conectar pessoas e distribuir informação. Mas cada um aqui tem uma. Qual é a habilidade, né? Porque quando a gente olha aprendizagem ativa, uso de tecnologia, empatia, criatividade, resolução de problemas complexos, transdisciplinaridade, eu vejo você em quase tudo. Pensamento inovativo, adaptativo, colaboração virtual, mentalidade transcultural, liderança e influência social, sense-make, inteligência socioemocional, pensamento computacional, gestão de carga cognitiva e resiliência. São essas as habilidades. Mas qual que você, se você pudesse tirar 3 aí, qual que você está se valendo mais nesse momento? Eu cito uma que é a rainha, a meu ver, de chofre. Eu posso dizer que a principal habilidade é a empatia. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu não falei antes para não atrapalhar. A principal, a empatia, ela é... Verdade. Se você for genuinamente empático, você tem muita chance. Muita chance. Muita chance. Para mim, as outras todas são consequências da empatia, porque é quando você estabelece a conexão e, antes de tudo, se coloca no lugar do outro. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. Ney, muito obrigada. A gente não esgotou tudo, é claro, mas assim, a gente ficou quase 1 hora. O teu tempo é muito precioso. Eu imagino que seu telefone está bombando, seus e-mails, seu não sei o quê, você já está olhando aí. Eu queria te agradecer, eram 30 minutos, virou 1 hora. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua atenção, pela tua escuta, pelas qualidades que você tem. Eu disse que eu enxergo você em praticamente todas aqui. Você é um grande ser humano, um grande cara, assim, um grande líder. É incrível, incrível. Que bom que a gente tem você aqui no Piauí agora,
para poder nos auxiliar nessa medida de tecnologia e inovação. E eu sei que não é só você, eu sei que tem um timaço aí, mas em nome do Ney Paranaguá, o nosso muito obrigado a esse timaço de inovação e tecnologia. Olha, eu agradeço as suas palavras, eu acho que você é suspeita, né? Porque amigo tende a ser generoso e como nós somos amigos tem essa coisa. Mas, assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, todos os dias, quando eu acordo, assim, olha, você não é nada, entendeu? Tem coisas muito mais importantes, a sociedade, as pessoas. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Então, eu só quero agradecer a você, me coloco à disposição. Eu estou sempre à disposição de vocês. Tá Tem bom? uma frase que eu ouvi você falar há uns 2 anos, que me marcou muito numa reunião que a gente estava, e você disse assim, olha, gente, está no fluxo, vive o fluxo. Você lembra? A gente tem medo do fluxo, deixa a coisa fluir. Esse é o Heráclito de Éfeso, tudo flui, não adianta, tudo flui. E vai passar, gente, vai passar. Olha, eu estou trabalhando... Essa foi o que você me ensinou, né? Verdade. No tempo da dificuldade, você acha que não vai ter jeito, aí você fica no cantinho. Vai passar. Eu sou uma pessoa que eu coloco Deus acima de tudo. Acho que a gente, quando declara as nossas crenças, a gente não compromete quem a gente é ou o que a gente fortalece, porque nós somos indissociáveis daquilo que acreditamos, acessamos e falamos. A gente é um conjunto, e eu acredito que a gente vai fazer muito, e a gente sabe que a gente precisa fazer por nós, é inclusive bíblico, faz por ti que eu te ajudarei, né? Tem na Bíblia. Mas está nas mãos de Deus, está muito nas mãos de Deus. Então eu fico em casa, trabalho e oro. É o que eu estou fazendo. Obrigada, Ney. Fica em casa, obrigada, pessoal. Querido. Fica em casa. Fica em casa, fica em casa. Fica em casa, a gente fez a análise aí. Tem um monte de corrente aí, mas vamos ficar em casa e fazer a nossa parte, na dúvida, tá bom? Muito obrigada, queridos. Vocês foram incríveis.